que vemos aqui é o momento logo após um dos atentados mais chocantes da França e do mundo inteiro. Apenas alguns minutos antes, esses dois homens encapuzados haviam invadido o prédio localizado no número 10 da Rue Nicolas Appert, no 11º distrito de Paris. Lá estava a redação de uma das revistas mais controversas do país. Em questão de segundos, eles dispararam com armas automáticas contra cartunistas, jornalistas e policiais. 5 minutos depois, 12 pessoas estavam mortas, entre elas alguns dos artistas mais famosos e ousados da cultura popular. Em questão de horas, o mundo inteiro conheceria um nome que se tornaria sinônimo de resistência e tragédia: Charlie Hebdo, e um lema percorreria as ruas, os noticiários e as redes sociais: Je suis Charlie. Por trás desse lema havia uma história de provocação e ameaças, um conflito entre o humor e o fanatismo que vinha se formando há alguns anos. Mas não vamos nos adiantar. Quais caricaturas provocaram a ira de uma comunidade religiosa? Quem foram os autores do massacre? A liberdade de expressão pode conviver com uma sociedade cada vez mais diversa sem que o humor se transforme em uma arma de exclusão? Para responder a essas e outras perguntas, vamos viajar até o dia 7 de janeiro de 2015, o dia em que aconteceu o ataque ao Charlie Hebdo. Há séculos, a França tem forte tradição em revistas satíricas. Por exemplo, Harakiri, criada em 1960 por Georges Bernier, mais conhecido como Choron, e o jornalista e cartunista François Cabana. Ambos vinham de trabalhar na Charlie Mensal, uma revista dedicada ao Charlie Brown, o personagem do Snoopy. O humor corrosivo e provocador deles causou censuras e proibições em 1961 e 1966, mas não desistiram. Em 1969, Cabana decidiu lançar uma publicação semanal, paralela à mensal. Aqui, eles incorporaram a palavra hebdo, a abreviação de hebdomadaire, que significa semanal. Assim surgiu Harakiri Hebdo, que mais tarde foi rebatizada como Le Hebdo Harakiri. A mordacidade chegou ao auge em 1970, quando criaram uma capa baseada em duas notícias que chocaram o país: o incêndio de uma boate onde morreram 146 pessoas e o falecimento do ex-presidente Charles de Gaulle. O título dizia: baile trágico em Colombey, um morto. A ironia causou nova proibição. Choron e Cabana reinventaram-se, uniram suas revistas e criaram o Charlie Hebdo, que nos anos 70 tornou-se a publicação mais irreverente da França. Choron, Cabana, Cabu, Golinsky e Reissier criticavam políticos, militares e religiosos. Nada era sagrado. Com humor negro, caricaturas grotescas e manchetes provocativas, eles se transformaram em símbolo do espírito contestador do Maio francês, quando o país descobriu o poder da desobediência civil e da liberdade de expressão. Para evitar amarras, a publicação não contava com o apoio de nenhum grupo editorial, nem aceitava publicidade, sustentando-se quase exclusivamente pelas vendas. No início dos anos 80, a sociedade francesa estava conformada, esquecendo a rebeldia, e quase ninguém comprava exemplares. Diante desse cenário, Charlie Hebdo teve que fechar em 1981, mas esse não foi o fim. Em 1992, o jornalista e humorista Philippe Ball decidiu relançá-la. Ele foi acompanhado por Cabu, Golinsky, Honoré e T-News. Além disso, contou com as contribuições de Stéphane Charbonnier, famoso pelo seu apelido Sharp, o novo Charlie. Hebdo manteve a tradição anticlerical, mas acrescentou um enfoque mais político. Atacava igualmente a extrema-direita da Frente Nacional e a hipocrisia do poder religioso em um país cada vez mais polarizado. Seu humor se transformou em um campo de batalha e, embora estivessem preparados para a polêmica, nada os preparou para o que viria. No século XXI, Charlie Hebdo nunca passou despercebida na França, mas ganhou relevância internacional no início de 2006. Meses antes, o jornal dinamarquês Jyllands-Posten publicou o artigo O Rosto de Maomé, com 12 caricaturas do profeta feitas por vários cartunistas. O objetivo era gerar debates sobre os limites da liberdade de expressão no jornalismo e na cultura popular. No entanto, o mundo muçulmano interpretou isso como uma blasfêmia e uma agressão,
Houve protestos em massa, mas tudo piorou durante manifestações que resultaram em dezenas de mortos. Embaixadas da Dinamarca passaram a sofrer ataques terroristas. A mídia do mundo ocidental se solidarizou com seus colegas dinamarqueses e Charlie Hebdo não foi exceção. Em fevereiro de 2006, a revista lançou uma edição especial chamada Caricaturas de Maomé. Devemos poder rir de tudo? A capa anterior trazia a caricatura de Cabu, com Maomé segurando o cartaz escrito: "É difícil ser amado por idiotas?" Assim, Ball e sua equipe pretendiam defender a liberdade de expressão e criticar o fanatismo religioso, mas não todo o Islã. Essa edição do Charlie Hebdo causou um rebuliço instantâneo, esgotou em poucas horas e virou assunto de conversa nas casas e no governo. Ball e todos na redação estavam exaltados, mas também previam reclamações e descontentamento. Eles não estavam errados. Organizações islâmicas como a Grande Mesquita de Paris e a União das Organizações Islâmicas da França os processaram por injúria pública contra um grupo de pessoas por causa de sua religião. Charlie Hebdo não conseguiu lidar com a avalanche de processos e, em 2007, o caso chegou aos tribunais. Finalmente, o tribunal absolveu a revista, afirmando que as caricaturas não atacavam o Islã, mas sim o extremismo. O escândalo provocado por aquela edição foi notícia em toda a mídia francesa e europeia. Charlie Hebdo estava se tornando um símbolo moderno da liberdade de expressão, mas também o alvo de grupos extremistas. Pouco depois da decisão, a redação começou a receber cartas com ameaças e e-mails anônimos. Ninguém imaginava que os conflitos com os grupos muçulmanos estavam apenas começando. Anos após o julgamento, os responsáveis pelo Charlie Hebdo voltaram a criticar Maomé. Em 1º de novembro de 2011, a revista publicou em suas redes a capa da edição especial que sairia em 2 dias. Em vez de trazer Charlie Hebdo como manchete, mostrava o nome Sharia Hebdo. O nome do editor habitual passou a constar como Mohammed, e a capa mostrava um desenho de Renan Lussier, no qual aparecia uma versão de Maomé, dizendo: "Sem chicotadas se você não morrer de rir." Nessa época, o Charlie Hebdo era dirigido por Sharp. Ele e sua equipe esperavam uma nova polêmica, mas não o que aconteceu. Durante a madrugada de 2 de novembro, a redação foi alvo de uma bomba incendiária. Não houve feridos, embora o prédio tenha ficado destruído. Esses ataques ao Charlie Hebdo ocuparam a mídia francesa e foram ligados à nova capa. Ele disse que pode ter sido obra de, segundo suas palavras, gente estúpida que não sabe o que é o Islã, ou idiotas que traem a própria religião. Ele passou tranquilidade à equipe, conseguiu escritórios emprestados para continuarem o trabalho, mas ainda precisaram contratar segurança. No Twitter, a revista publicou: "Charlie Hebdo segue de pé, Maomé não nos matou." Paralelamente, as autoridades do Conselho de Culto Muçulmano francês repudiaram a sátira, mas se opunham à violência. Os verdadeiros responsáveis nunca foram identificados. Os conflitos da revista com o islamismo voltaram um ano depois. A edição de setembro de 2012 apresentou uma capa desenhada por Sharp, na qual um judeu ortodoxo empurrava um muçulmano em uma cadeira de rodas. Ambos dizem "não zombie". Tinha como título Intocáveis 2 em referência ao filme francês Intocáveis. Uma capa que pretendia ironizar sobre o racismo e a censura, embora também tenha sido vista como uma provocação para ambas as religiões. Mas a criatividade e sagacidade de Charlie Hebdo não pararam aí. Essa edição continha várias caricaturas de Maomé em situações humorísticas. Uma mostrava Maomé completamente nu, com uma estrela amarela sobre suas partes íntimas e uma inscrição que dizia algo como: "Uma estrela nasceu." Outra caricatura mostrava Maomé em poses ridículas ou sugeria atividades sexuais, aludindo ao mito do profeta que não deve ser visto. A equipe do Charlie Hebdo queria ridicularizar o tabu de representar Maomé, não a religião em si. Nenhuma explicação impediu uma nova onda de denúncias e mais uma vez o governo interveio. O então presidente François Hollande defendeu a liberdade de imprensa, mas pediu responsabilidade. Mesmo assim, não conteve o descontentamento em um momento de forte sensibilidade no mundo muçulmano. Os editores da revista receberam ameaças por correio e redes sociais. A hostilidade focou em Sharp.
Além das precauções, as caricaturas de Charlie Hebdo tiveram um alcance internacional. Houve manifestações em massa contra a França no Cairo, na Tunísia e no Paquistão, e os cartazes condenavam diretamente Charlie Hebdo. Ao mesmo tempo, o consulado francês no Sudão foi alvo de um ataque terrorista. Com medo de novas represálias, o Ministério do Interior fechou temporariamente embaixadas e escolas francesas em mais de 20 países muçulmanos. Nesses dias turbulentos, a redação do Charlie Hebdo teve que reforçar sua segurança. Ainda assim, nada quebrou seus responsáveis. Declarou na televisão desde 2006: "Nos dizem para não publicarmos caricaturas de Maomé, e toda vez que fazemos isso, o mundo pega fogo, mas não somos nós que colocamos fogo nele." A partir daí, ele passou a viver sob custódia policial permanente. Foi designado o agente Frank Prinsolano, que se tornou sua sombra. Mesmo na redação, Charlie Hebdo havia se consagrado como uma revista blasfema, um rótulo que seus criadores ostentavam com orgulho. No entanto, eles sabiam que, para os serviços de inteligência franceses, a revista era alvo de potenciais ataques extremistas. Sharp, Rees e toda a equipe conseguiram continuar desafiando o status quo até que chegou o ataque definitivo. E é assim que nossa história volta ao começo. Na manhã de 7 de janeiro de 2015, ela era uma das mais ativas na redação do Charlie Hebdo. Para começar, estava marcada uma reunião semanal para planejar a próxima edição. Compareceram 12 dos seus responsáveis, começando por Rees, Kabu, Wolinski, T-News, Honoré e Corinne Ray, conhecida como Coco. Também estavam o crítico literário Philippe Lançon e a cronista judicial Sigolène Vinson. No decorrer da manhã, chegaram Elsa Khayat, psicanalista e colunista da seção Lady Ban, o economista Bernard Maris, que escrevia sob o pseudônimo de Tio Bernard, e o revisor Mustafa Urad. Uma aparição surpresa foi a de Michel Renaud, fundador do festival Rendez-vous du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand, que tinha ido devolver alguns desenhos para Kabu, enquanto a redação do Charlie Hebdo estava em plena efervescência. Lá fora surgiram 2 homens encapuzados de preto e armados com fuzis Kalashnikov. Depois foram identificados como Said e Sherif Kouati, irmãos franceses de origem argelina. Primeiro, eles pararam em frente à porta do número 6 da rua Nicolas Appert e perguntaram: "Aqui é o Charlie Hebdo?" Atiraram no vidro, mas notaram um erro. Ali não era a revista que havia mudado para o número 10. Poucos segundos depois, os Kouachi invadiram o endereço correto. Primeiro encontraram Frédéric Bossuat, o responsável pelo prédio, e não hesitaram em tirar sua vida a tiros. Depois, atiraram nos funcionários da manutenção que cruzaram seu caminho. Nesse momento, Coco deixava a redação para buscar a filha na creche. Antes de alcançar a calçada, ela foi abordada pelos Kouachi e forçada a levá-los ao Charlie Hebdo. Mesmo nervosa, ela tentou despistá-los, levando-os ao 3º andar, embora a redação fosse no 2º. Mas os invasores não acreditaram e apontaram para sua cabeça. Sem alternativas, ela os levou até uma porta blindada e digitou o código de acesso. Às 11h33, os Kouachi atravessaram a redação e entraram na sala de reuniões. Todos os presentes ficaram surpresos e chocados. Os invasores quiseram saber onde estava Sharp, seu principal alvo. O diretor, sem hesitar, quis saber o que eles pretendiam com ele. Brinsolaro acabava de sacar sua arma. Isso não intimidou os irmãos. Eles atiraram primeiro em Sharp, no agente, e depois abriram fogo contra o resto. Assim também tiraram a vida de Kabu Wolinski. T-News Honoré Khayat, Maris Ourad e até Renaud atiraram durante 1 minuto e 49 segundos, como pôde contar um Rees gravemente ferido. Ao sair da sala de reuniões, os invasores gritaram eufóricos: "Vingamos o profeta Maomé, matamos o Charlie Hebdo." Eles destacaram outros membros da equipe, especialmente Coco e Vinson. Esta última não escondia o pavor, mas um dos criminosos disse que não matavam mulheres, embora tenha exigido que lessem o Alcorão. Em menos de 5 minutos, os Kouachi saíram da redação do Charlie Hebdo e entraram no Citroën preto estacionado em frente. Gritaram: "Da Al-Qaeda no Iêmen, nós vingamos o profeta Maomé." Eles não perceberam que alguém de um prédio próximo estava filmando tudo com o celular? Em segundos,
o mundo soube quem era responsável pelo atentado ao Charlie Hebdo. Os covates seguiram em direção ao Boulevard Richard Lenoir até que uma viatura da Polícia Nacional bloqueou o caminho deles. O irmão, que estava no banco do passageiro, atirou pela janela contra o veículo, obrigando-o a dar ré e liberar o caminho. Os covates avançaram e logo deixaram a rua. Durante a fuga, também encontraram policiais de trânsito. Houve uma troca de tiros em que o oficial Ahmed Meramed, de 42 anos, ficou ferido. Uma testemunha filmou de uma janela quando um dos criminosos saiu do carro e foi até o policial para executá-lo. Essa imagem foi capturada com outro celular e se tornou viral. Os irmãos voltaram para o Citroën e arrancaram, mas logo bateram em outro veículo. Em seguida, eles roubaram um Renault Clio cinza de uma motorista que deixaram viva e saíram rapidamente do centro de Paris. Nesse momento, a França entrou em pânico. Paris foi bloqueada, helicópteros sobrevoaram a cidade e mais de 80 mil agentes foram mobilizados. Os criminosos só foram localizados nas primeiras horas da sexta-feira, dia 9, em Dammartin-en-Gueule, no nordeste de Paris, após a tentativa frustrada de roubar outro carro. Eles se entrincheiraram na Creation Tendance de Coubert, uma pequena gráfica, fizeram de reféns um dos funcionários, Michel Catalano, e seu aprendiz, Liliane Leperi. Em poucas horas, o local foi cercado por policiais com blindados, atiradores de elite e helicópteros. A polícia francesa transmitiu ao vivo, mas evitando revelar os movimentos dos agentes. Poucos minutos depois das 17 horas, os covates saíram do prédio atirando e gritando Akbar, sendo abatidos pela polícia. Mas esse não foi o fim do pesadelo. A polícia descobriu que os irmãos se consideravam parte da Al-Qaeda Maghreb, organização que depois reivindicou o massacre. Além disso, descobriram que os criminosos tinham um cúmplice identificado como Amedi Coulibaly. Em 8 de janeiro, o indivíduo matou um agente municipal em Montroche e atacou o Gripper Karcher, o supermercado judaico no limite de Paris. Lá ele foi morto por alguns oficiais. Após horas de tensão, os culpados pelo atentado ao Charlie Hebdo encontraram seu fim, mas o impacto de seus crimes estava apenas começando. O ataque à redação do Charlie Hebdo chocou a França. Ninguém podia acreditar. Um massacre em um veículo europeu e em uma grande capital mundial impactou especialmente colegas de outras publicações. Um dos mais afetados foi Joaquim Ronsin, um designer gráfico e diretor de arte da revista Stylist France. Por impulso, ele abriu o Photoshop, criou um fundo preto e escreveu com letras brancas em tipografia helvética uma frase que se tornaria emblemática. Je suis Charlie significa Eu sou Charlie em português. Ronsin postou Je suis Charlie em sua conta do Twitter às 17h13 do mesmo 7 de janeiro. Nas 24 horas seguintes, tornou-se uma das hashtags mais virais da história dessa rede social, sendo usada em mais de 5 milhões de publicações. Virou um lema em 11 de janeiro, quando 3,7 milhões de pessoas participaram de uma marcha pelas ruas da França com cartazes que diziam essa frase. Um acontecimento ao qual se juntaram 4 líderes mundiais, incluindo Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico David Cameron. A rejeição foi compartilhada por personalidades muçulmanas internacionais. Ao mesmo tempo, todas as redes ficaram cheias de filtros com a bandeira francesa. 3 dias depois, a edição 1178 de Charlie Hebdo foi lançada e vendeu 8 milhões de cópias. O primeiro milhão foi entregue às famílias das vítimas. Embora Jesuit Charlie parecesse representar um consenso absoluto, logo surgiram vozes dissonantes. Intelectuais, jornalistas e parte da opinião pública questionaram o sentido do lema e o que ele defendia. Muitos apontavam que não era a mesma coisa reivindicar a liberdade de expressão e apoiar um humor que, para certos setores, reproduzia estereótipos racistas ou islamofóbicos. Vale lembrar que, na França, mais de 10% da população professa o islamismo e muitos descendentes de imigrantes árabes ainda se sentem marginalizados. Assim, as caricaturas de Maomé foram vistas não só como sátira, mas também como provocação que os tornava inimigos novamente. Com as dissidências causadas por Jesuit Charlie, a França se dividiu. Alguns viam o Charlie Hebdo como bastião,
Outros achavam que confundia a liberdade com zombaria. Personalidades como o filósofo Alain Badiou e a escritora Virginie Despentes falaram sobre um duplo padrão na defesa da liberdade. Uma que se mobilizava quando o alvo era o Islã, mas não quando se tratava de outros coletivos ou minorias. Por outro lado, muitos disseram que o slogan havia invisibilizado as vítimas muçulmanas do terrorismo e os milhões que rejeitavam a violência. Sem compartilhar esse humor satírico assim, alguns adotaram o Je ne suis pas Charlie, embora não tenha tido maior relevância. Hebdo não deixou apenas uma ferida aberta, mas continua levantando debates na França e em boa parte do Ocidente. Charlie Hebdo sempre foi marcada por censura, proibições e ameaças. Mas mesmo assim, ninguém previu o ataque de 2015. Como de costume, voltou do abismo. A redação ainda existe, mas se mudou para um local não divulgado publicamente, protegido pela Polícia Especial. Hoje vende cerca de 60 mil exemplares e destina €500 mil para a segurança dos 45 membros da equipe. Por sua vez, houve inúmeras homenagens às vítimas por parte de colegas do mundo todo. Familiares e amigos também as homenageiam, mantendo viva sua obra e princípios. A situação dos sobreviventes é delicada. Muitos ficaram traumatizados e tiveram dificuldade de voltar a escrever, mas alguns conseguiram canalizar seus tormentos. Coco falou sobre sua experiência através do quadrinho Continuar Desenhando. Aqui, entre outras coisas, ela fala sobre a culpa por ter permitido que os extremistas a obrigassem a entrar na redação. No fim, ela entendeu que não tinha escolha e não dependia dela agir de outra forma. Riz escreveu o livro 1 minuto 49 segundos. Em um de seus trechos diz: "A liberdade é uma luta. Não há liberdade de expressão sem vontade de conquistá-la e preservá-la." Após o massacre, a polícia francesa ficou em alerta. Já naquela época, teve que neutralizar mais ataques em diferentes partes do país. Apesar do reforço na segurança, a França continuaria sofrendo novos atentados nos anos seguintes, ultrapassando todas as estatísticas. A prova de um flagelo incontrolável. Houve um julgamento de 14 acusados do ataque ao Charlie Hebdo. 11 compareceram ao tribunal e 3 foram julgados à revelia. Mais de 10 anos após o ataque ao Charlie Hebdo, o episódio ainda mostra os limites da violência em nome da fé e como a palavra resiste ao medo. Além disso, continua levantando questões sobre o humor e seus limites. Perguntas que sempre são difíceis de responder e que não parecem perto de se extinguir. Em uma realidade cada vez mais complexa e menos dialogável,